Stephanie, eu queria que você ficasse mais um pouquinho conosco. Eu quero chamar aqui o nosso próximo convidado, a Mauri Chamorro, e porque eu quero fazer uma provocação para vocês, aproveitar essa oportunidade aqui. Eu quero falar sobre o México, né? Que assim, a gente tem visto aqui no Brasil, Stephanie, na minha avaliação, uma interpretação equivocada do que está acontecendo no México, que para mim serve de exemplo para a esquerda latino-americana como um todo. Aí eu primeiro quero dar as boas-vindas ao nosso querido Mauri Chamorro, é sempre ótimo, e queria jogar essa provocação para vocês dois. Como que vocês acham que o México, que está ali no cangote do império, pode servir de exemplo para a gente de resistência da esquerda no governo? Boa tarde, Amaury. Tudo bem? Você está sem som. Pronto, desculpem. Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo tê-lo aqui conosco de novo. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite e um abraço a todas e todos que nos escutam. Então, essa provocação, eu queria, né, a gente está falando tanto de Estados Unidos, mas a gente tem ali, nas franjas do Império, uma alternativa de esquerda, né, que está aí nacionalizando empresas estratégicas. E aí, Mauri, como é que você vê? Aliás, inclusive, eu vi uma das lideranças da esquerda, eu li essa semana, dizendo que um risco o Brasil se transformar numa mistura de México com Irã. Eu ainda estou digerindo isso, mas eu queria ouvir vocês dois sobre esse exemplo do México. O México, ele tem uma vantagem econômica, digamos, que é fronteira com os Estados Unidos. Você tem um processo de industrialização constante no norte do México, já que se instalaram grandes empresas, e isso permite um intercâmbio comercial que é relativamente favorável à economia do México, né? Isso também, de alguma forma, nunca foi tocado, digamos, obviamente, nunca vai ser tocado pelo governo progressista, no caso do Andrés Manuel López Obrador. Então, ele sempre trabalhou com um processo de integração comercial entre os Estados Unidos e o México. O que gerou também um processo econômico muito bom. Apesar do Covid, a percepção do México é que houve uma melhora, há uma geração de emprego sensível no país. E, além disso, você tem uma postura de governo, um jeito, uma forma de governar que, de alguma maneira, foi interpretada como algo que eu sempre falo que os governantes precisam ter. O que eles prometem, eles precisam demonstrar que eles estão cumprindo aquilo que eles prometeram em campanha. E o Andrés Manuel realmente superou esse processo de ser identificado como um tipo de líder, de presidente muito contrário àqueles que vinham antes dele, né, que estiveram antes dele. Uma questão com combate à corrupção e um jeito de governar, um jeito de ser não corrupto, um cara não ostentoso, né? Viajava num avião em classe econômica, já sendo presidente. Então, você tinha uma postura, um jeitão que se identificou muito com a população mexicana. E a população viu, então, que ele já no exercício do poder, ele não traiu aquilo que ele prometia, ou aquele jeito que ele parecia ter, né? Que é muito comum você ter uma mudança, né? Você chegar no poder pelas condições até de segurança. No caso do Andrés Manuel, não. Então, ele governou do jeito que ele prometeu que ia governar. Mas o resultado também não vai só do governo. Um governo não se elege apenas pela sua capacidade de gestão, mas sim porque, ao mesmo tempo, foi feito um trabalho de construção do partido que é singular na América Latina. Não há, eu acho que a gente já conversou isso aqui anteriormente, não há no México praticamente um quarteirão de um bairro, de uma cidade, em qualquer lugar do México, que não tenha presença física do que eles chamam Casa Morena, né? A Casa Morena seria como uma sede do partido, que não necessariamente aquela sede onde está o secretário, o presidente estadual, municipal, não. É uma sede que eu conformo aqui no meu bairro com os meus amigos, e oficialmente aquela casa ou a casa do meu vizinho é uma sede do partido, onde a gente faz reuniões militantes, onde a gente organiza formação de quadros, onde a gente guarda material de campanha, onde a gente faz tudo. Então, você tem um trabalho de construção de uma base política que é vanguarda também em todas as regiões do país. Isso permite você ter uma constante formação
de partido, uma pedagogia de entender, inclusive, as contradições do ato de governar. Então, você dá um sentido àquilo. Então, estão batendo no presidente por causa disso. Isso tem a ver com aquilo que eu estudei. Então, isso é constante. Isso nunca acabou. Aliás, isso é tão forte e é tão amplificado desde que o Andrés Manuel chegou na presidência, que você tem os resultados eleitorais que são exemplo disso. Então, você ganhou praticamente todos os estados, todos os governos do estado do México são de Morena. Praticamente todas as cidades são de Morena. Você tem quase todas as câmaras de vereadores e assembleias legislativas, majoritariamente são de Morena, inclusive o Congresso Nacional. Aí eu quero fazer uma outra provocação, que é o mesmo resultado que o Nayib Bukele tem em El Salvador, que é um trabalho, um de direita, outro de esquerda, mas dentro de um marco democrático, que isso não pode ser negado em El Salvador. Eu morei lá, eu conheço bem, aliás, eu já tive, eu acabei conhecendo o antes prefeito, hoje presidente Nayib Bukele. Você tem um processo de construção de base, de partido, muito forte, e você tem uma gestão que expressa e que é vista e é percebida pela população como aquilo que você ofertou durante a campanha. Você não traiu a expectativa do eleitorado. E isso traz isso consolida a imagem do líder, que inclusive ajuda a resistir os ataques dos meios de comunicação. Desculpa eu ter me estendido tanto, perdão. Não, sem o menor problema. Gente, infelizmente a Stephanie precisa ir. Stephanie, só para você dar aí sua palavra final, aí eu prossigo aqui com o nosso querido Amaury. Não, eu acho que, assim, só para fechar, já que entramos no tema da América Latina, eu acho que sempre é importante lembrar que a política externa dos Estados Unidos não é feita pela Casa Branca unicamente. Assim, o Departamento de Estado, assim, o Estado americano é quem determina a política externa, então. Não podemos nos iludir e pensar que um governo do Biden ia ser menos intervencionista, mais em prol da democracia. O discurso da democracia dos Estados Unidos é um discurso, não é uma realidade. Os Estados Unidos, inclusive os governos democratas, são marcados por toda uma série de práticas de troca de regime, o que eles chamam assim mesmo, assim, nossa agenda política em esses países é uma troca de regime. O que é? É golpes. Então, não dá para pensar que agora, porque o Trump está na Casa Branca, a política externa dos Estados Unidos vai, entre aspas, piorar. Não vai piorar, não vai mudar de maneira significativa. O que muda a política externa dos Estados Unidos é a correlação de forças no mundo e as ferramentas que ficam disponíveis para eles exercer a sua hegemonia. Agora, se há diferenças de estilo de dominação entre uma Casa Branca democrata e republicana, mas não mudam os objetivos e não muda a truculência e a violência, que é a principal arma que hoje sustenta o imperialismo. Maravilha, Stephanie. Volte mais vezes. Adorei recebê-la, viu? Muito obrigada. Vou prosseguir aqui com o nosso Amaury. Tchau, tchau, querida. Obrigada. Então, Amaury, eu queria ouvir você sobre o impacto dessa vitória trumpista sobre a América Latina, né? Que você nos ensina tanto sempre que vem aqui. Muito obrigado pelo carinho. Bom, na verdade, o governo Trump, ele foi muito, muito agressivo com a Venezuela e com Cuba, né? Vamos lembrar que antes do Trump, o governo do Obama, inclusive, ele reata, né? Ele reinicia, digamos, as relações diplomáticas com Cuba. Ele volta a abrir embaixada, Cuba volta a abrir embaixada nos Estados Unidos. Você tem uma certa flexibilização do bloqueio econômico, de genocida, bloqueio estadunidense ao governo cubano. Porém, começa aí já a empreender duas ações importantes. Governo Obama, democrata, o chefe do Biden, o chefe da Kamala, ele inicia o processo da Lava Jato, né, e todo o processo de perseguição ao presidente Dilma, ao presidente Lula, derruba a presidente Dilma e ele ajuda a encarcelar o presidente Lula, né? Vamos ser francos, isso não estamos falando democrata, é o que todo mundo achava que a Kamala ia ser o máximo.
é quase patético ver líderes das esquerdas latino-americanas torcerem pela Kamala ou torcerem pelo Partido Democrata. Isso é ridículo, porque é simplesmente olhar para trás. O processo histórico do nosso continente não permitiria a gente ter algum tipo de preferência política por um ou outro governante dos Estados Unidos. Todos eles, desde que os Estados Unidos se independizou, eles têm um processo de desestabilização e tentativa de domínio pela força do nosso continente. E não ia ser diferente com a Kamala. No caso do Trump, a diferença dos democratas, o Trump não iniciou nenhuma guerra. Por primeira vez na história dos Estados Unidos, um presidente termina um governo sem ter começado uma guerra. Ele teve uma ação assassina contra o Estado Islâmico do Irã. Ele manda matar o general Soleimani, um muito importante general, líder da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que estava no Iraque num processo de liderança, de enfrentamento às milícias do governo dos Estados Unidos, chamadas Exército Islâmico, né? Então, você já tinha uma vitória sobre o Exército Islâmico por parte do povo sírio, com o apoio do Irã, também com o apoio da Rússia. Então, o Trump ordena matar o Soleimani. Mas ele não iniciou nenhuma guerra. Ele deu a mão para o Kim Jong-un, né? na Coreia do Norte. Ele foi na Coreia do Norte, o país mais hermeticamente fechado, mais radical, mais o que você pode querer posicionar um país nos meios de comunicação. O Trump foi lá, deu a mão para ele e falou: bom, então, vamos negociar, vamos fazer um bem bolado aqui entre a gente. Coisas que você não vê no primeiro homem negro a governar os Estados Unidos, como se o fato dele ser negro tenha sido alguma vantagem, né? Foi o cara que mais matou gente em 8 anos de governo, bombardeou, iniciou guerras, fez e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. É patético. Então, não há nenhuma vantagem entre o Trump ou entre a Kamala. Dá na mesma. Hoje à tarde, eu publiquei uma mensagem falando que, na verdade, o problema não está lá, o problema está aqui. O problema a gente tem tantos problemas dentro dos processos progressistas, a gente tem tanto não cumprimento de metas ou de propostas de governo que foram feitas em campanha. A gente tem uma fratura das esquerdas, a gente levou uma surra nas eleições locais. A gente não pode estar mais preocupado que ganhou o Trump. Por favor, né, gente? Então, a gente precisa olhar para o nosso umbigo, olhar para o nosso entorno, entender o que a gente vem fazendo há décadas errado, para a gente conseguir restabelecer um processo de construção de uma força progressista que dialogue com essas novas sociedades que surgiram a partir dos governos progressistas. Já faz a América Latina 25 anos, que majoritariamente é governada pela esquerda, inclusive no Brasil. O presidente Lula conseguiu um marco histórico, ser eleito 3 vezes presidente, ter eleito a presidenta Dilma e ter eleito a presidenta Dilma também. Então, ganha 5 vezes eleições. A gente já tem praticamente... Bom, a gente vai ter 20 e poucos anos de governos do PT e a gente ainda sente a sombra da ameaça do fascismo chegando. Não é contraditório? Como pode ser que a gente governe... Nunca ninguém na história do país, num processo democrático, ou seja, olha, o PT vai chegar a governar mais tempo de que praticamente existiu de ditadura no Brasil. Como pode ser que, então, neste momento, a gente esteja ameaçado pela sombra do fascismo, do bolsonarismo? Porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Não a gente, o PT, a sociedade, os movimentos progressistas, as esquerdas, alguma coisa estão fazendo de errado. Porque não pode ser que isso esteja acontecendo. Isso é diferente. Então, como pode ser que o Andrés Manuel, muito bem feita a sua pergunta, a sua provocação é maravilhosa, presidente, depois de 80 anos de um governo de um único partido, do PRI, no México, e um partido que foi um partido que descende da Revolução Mexicana, com um objetivo popular da revolução, de instalar um processo de mudança, mas depois se transformou numa máquina neoliberal que apoiou o crescimento do narcotráfico no México, privatizou tudo, destruiu um país maravilhoso. Então chega o Andrés Manuel López Obrador e ele, sem pactar com o centro, sem o apoio dos meios de comunicação, sem dinheiro, não só ganha a eleição presidencial, como ganha a maioria no Congresso, e depois, durante os 6 anos, ele arrasa em todas as eleições que ocorreram no México. O México, hoje, ele é quase
unipartidária, quase que nem a China. Não existe outro partido que possa vencer uma eleição contra a Morena. Não há. O PRI, ele praticamente desapareceu. O PAN, ele desapareceu. O PRD, ele desapareceu. Todos os partidos, oposição ao presidente Andrés Manuel, desapareceram pela via democrática, porque hoje eles são irrelevantes para a população. Isso ele fez em 6 anos. Como pode ser que no Brasil, a gente, em 20 e poucos anos, a gente não consiga fazer isso? E num país pergunta. Que é um país que é tão complexo como o México. É igual, a economia é praticamente igual. A gente tem, sendo que o México ele é fronteira com os Estados Unidos, ele sofre a questão de receber milhões de imigrantes legais e a tragédia, né, que isso representa de pessoas que têm o direito de entrar sim aos Estados Unidos, têm o direito sim de imigrar, as fronteiras são imaginárias, a gente inventou essas, então você gera uma tragédia. Então, o México, como pode ser que o presidente tenha conseguido isso? O que a gente está fazendo de errado aqui no Brasil? E aí eu volto. Ele teve uma muito boa relação com o Trump, muito boa relação com o governo Trump, teve uma muito boa relação com o governo Biden, mas a gente agora, na América Latina, tem que começar a olhar como que a gente pode se fortalecer, não só contra, em relação aos Estados Unidos, mas também em relação à Europa. A Europa, que é um capacho dos Estados Unidos, né, em todo o sentido da palavra, a Europa se lança para numa guerra na Ucrânia contra a Rússia, contra a maior potência nuclear do planeta, por quase decisão unânime dos Estados Unidos. E agora, olha que coisa interessante. Uma vitória, e aí eu estou me estendendo muito, desculpa, mas nunca uma vitória ou uma derrota eleitoral é por um fato. Porque um comercial de televisão foi maravilhoso, porque o jingle era ótimo, ou porque as pessoas se mobilizaram porque naquele dia choveu. Você tem um acumulado, é uma grande equação, né? Ganha a eleição quem consegue fazer a melhor matemática em todas essas variáveis subjetivas possíveis. Mas você tem os democratas lançaram um presidente que tem problemas mentais, neurológicos. Ele ganha a eleição já todo mundo sabendo que ele tinha problema. E ele governa não conseguindo falar. Um homem que caiu 4 vezes na frente das câmeras porque não conseguia nem andar. É um senhor que tem dificuldades cognitivas. Como você lança essa pessoa para presidente contra um monstro comunicacional que é o Trump, que é um gênio. Pode odiar o que a gente quiser, mas ele tem um domínio da cena e a sua equipe e destruíram o Partido Democrata nessa eleição, tendo o Biden como um candidato inicialmente. Então você queimou um ano de campanha, em vez de você já lançar uma outra candidata, no caso a Kamala Harris, e você construir o nome dela e você conseguir adaptar e corrigir. Não, você já lançou na reta final da campanha uma pessoa que nem era tão querida assim e que se transformou na única opção. E, além do mais, vivendo um processo inflacionário. Há 40 anos os Estados Unidos não viviam uma inflação do jeito que está vivendo agora. Não há uma crise de geração de emprego, mas está tudo muito caro nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles geraram a guerra na Ucrânia. Só que eles precisam dos grãos da Ucrânia. Eles precisam do petróleo e do gás da Rússia. Eles precisam da úrea, né, aquela matéria-prima que vem do petróleo, que é fundamental para a produção de comida no planeta. O maior produtor disso, quase que o único produtor disso, é a Rússia. Então, você tem uma crise de aumento de pressão inflacionária nos Estados Unidos por um problema de energia e um problema de alimentação. Isso gerou uma crise no país. Então, você mesmo iniciou uma guerra que te gerou uma inflação e você lança um presidente que não consegue falar contra um cara que tem uma força comunicacional e um apoio popular que hoje se demonstrou. Eu acho que a mim me impressiona um pouco ver algumas análises, né, de falar, mesmo sem apoio popular, ele arrasou na eleição do voto direto. Se eu não me engano, a última vez que um republicano ganhou no voto direto, lembrar que os Estados Unidos não ganha normalmente quem é mais votado, foi o Bush pai, há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Então, o que está acontecendo? A gente tem que entender que o mundo, a sociedade mudou, os movimentos progressistas da América Latina, aqueles governados pelas esquerdas, não entenderam ainda como dialogar com essa nova sociedade que há 10 anos atrás chegou grande parte dessa classe média que era uma classe muito pobre, saiu da pobreza, mas saiu em condições materiais, mas sem uma formação política, sem entender, sem a educação
não só política, mas a educação, a formação, pudesse permitir que ela enxergasse o mundo de uma maneira distinta. E a gente se desconectou dela. E a gente virou um governo corrupto, a gente virou um governo ineficiente, a gente fala, mas atua de um outro jeito. Então, a sociedade, de alguma maneira, que se individualizou, não vê mais as coisas, soluções coletivas, como as esquerdas estão apresentando. E é isso que está acontecendo. Então, a gente precisa corrigir esse caminho no nosso continente para a gente poder não enfrentar o Trump. O Trump dá na mesa. Se fosse o Obama, também foi terrível para a América Latina, gente. Não é essa figura, eu critico muito isso, que às vezes as esquerdas, no caso do Brasil, aquela imagem do Bush filho dirigindo o carrinho de golfe com o presidente Lula ao lado, 200 falando, olha como todo mundo pagava o pau para o Lula, olha como... E aí você tem o Obama falando, he's the guy, né, para o presidente Lula, he's the guy, só que o the guy foi preso, né? E a presidenta Dilma fizeram interferência. O seu celular ficou aí, deram um gato no celular dela, no telefone dela. Por quê? Porque a gente tem uma das maiores reservas de petróleo do planeta, a gente tem a reserva de água, a maior reserva de água doce, porque a gente tem a selva amazônica, porque a gente tem uma potencialidade econômica indiscutível, incalculável. O mundo precisa do Brasil para se alimentar, para ter matéria-prima, para a gente ter oxigênio. O mundo precisa do Brasil. Então, os gringos, que sempre fizeram isso, vão querer controlar o Brasil. Então, não adianta querer achar que dá tapinha nas costas. A gente tem que parar com isso. É quase infantil. A gente tem que ter uma relação pragmática. Enquanto traga benefícios para o Brasil, a gente vai para cima. Vai ter uma boa relação, mas é isso. Desculpa. Concordo. Não, imagina, porque eu quero trazer alguns comentários aqui. Olha, Vitor, muito obrigada pelo seu super sticker. Eu quero trazer aqui um amigo seu que está emocionado de reencontrá-lo, olha. A Mauri, abraço. Diz que estudou com você e está emocionado de revê-lo. Claro, e também quero agradecer ao Luciano Goldinho. E para a gente finalizar aqui, infelizmente a gente está no final, eu por mim faria uma live de 3 horas com você, Amaury, porque para mim é uma aula sobre América Latina. Eu quero saber o que você acha que agora, depois desse contexto todo, a gente tomou algumas decisões complicadas e difíceis até de digerir, né? 4 agendas muito importantes para o fortalecimento do Sul global. Infelizmente, o presidente Lula teve um acidente doméstico, não foi ao BRICS, não vai à PEC, não foi à COP16 e não vai a Baku, na COP29. E a gente vê também um certo descaso com o BRICS, pelo menos na minha leitura, não sei qual é a sua. E aí, o que a gente faz agora? Aliás, tem mais um elemento, o presidente Lula declarou preferência pela vitória de Kamala, né? Publicamente. E aí, agora, como é que a gente sai dessa encruzilhada, Mauri? Vamos lá, a questão dos BRICS, né, e da participação do Brasil, eu acho que foi terrível para a história do Brasil, para a história da diplomacia reinventada pelo presidente Lula, né, foi o que o presidente Lula fez no começo do seu governo, liderado pelo Celso Amorim em matéria de relações internacionais, foi reconhecido mundialmente. Os BRICS nascem por isso, a gente não pode esquecer. O Brasil olha para a África, o Brasil olha para a América Latina, o Brasil foi fundamental na mudança desse eixo geopolítico no mundo. Isso, a participação do presidente Lula foi indispensável para que isso ocorresse. Porém, a decisão de vetar a Venezuela é terrível, não há justificativa. Eles não entregaram as atas, isso é o problema da Venezuela, eles que resolvam. Porque quando Bush, filho, roubou a reeleição contra o Al Gore, porque o irmão dele, que era governador da Flórida, roubaram aquela eleição, porque depois se fez público isso, ninguém nunca pediu ata para os Estados Unidos. E a gente, já que eles dirigiam o carrinho de golfe para o presidente Lula, a gente não falou nada. Como é que agora a gente vai vetar um país irmão, um país que tem a maior reserva de petróleo do planeta, uma das maiores reservas de minerais, que a gente tem 2.000 quilômetros de fronteira? Como é que a gente vai vetar um país sul-americano para entrar num bloco? Isso é inadmissível. Não há justificativa. É uma questão reputacional do Brasil. E a gente aceita entrar na Arábia Saudita, que as mulheres morrem apedrejadas, no caso de ela olhar para o lado e o cara achar que ele está traindo. Você entendeu? A mulher não pode dirigir carro e a gente... Aí tudo bem. E no outro não pode. Então, eu acho que a gente não pode tropeçar nessa bobagem de querer medir o mundo ou achar que alguém é mais ou menos democrático usando a régua dos Estados Unidos. Isso não pode acontecer. Isso é terrível.
A questão da não participação do presidente Lula está mais do que justificado. Eu acho que não vale nem a gente investir muito tempo nisso. O presidente Lula caiu e não tem condições de saúde de viajar, e não tem que viajar mesmo. Ainda mais depois daquele susto saindo do México, que o avião ficou no ar quase 5 horas, né? Então, tá certo, ele toma as decisões, ele sabe o que ele tem que fazer, e o nosso papel é analisar, observar um pouco isso. Agora, eu acho que o Brasil, nesse momento, tem uma série de contradições internas do seu governo. A gente tem um resultado eleitoral muito ruim para as esquerdas, a gente tem um fortalecimento de um centro conservador, neoliberal, que é que é um instrumento da própria extrema-direita, que junto com a extrema-direita consegue vencer o progressismo. Então, a gente tem que repensar o nosso país. Em relações internacionais, em termos do que é dos BRICS, a gente tem que fortalecer a participação do Brasil nos BRICS. É o único bloco que consegue se contrapor à OTAN, que consegue se contrapor à União Europeia, aos Estados Unidos, que era a função, que era o objetivo, digamos, também do nascimento da Unasul, né? Vamos lembrar a União das Nações Sul-Americanas, fundada pelo presidente Lula, pelo presidente Chávez, inclusive Uribe, a Michelle Bachelet, Correia, tal. Então, todos os presidentes da América do Sul falaram, olha, independente das nossas diferenças ideológicas, vamos criar um bloco econômico, militar, cultural, científico, para a gente poder enfrentar o poder, né, da Europa, dos Estados Unidos. E aquilo nasceu, se desfez, né, por decisão das direitas do nosso continente. Porém, os BRICS é um contraponto real, um contrapeso real. Então, o Brasil é fundamental nesse processo, ele tem que trabalhar um processo de trazer mais países, de construir uma capacidade econômica e de integração que permitam o nosso país liderar, junto com a China, junto com a Índia, com a Rússia e a África do Sul, um processo de equilíbrio e que acaba influenciando também o funcionamento da ONU e as relações dos multilaterais e também, de uma vez por todas, tirar o dólar como a moeda que rege a nossa economia. Eu sigo o relator em tudo, não mudo nenhuma vírgula. E, Amaury, infelizmente, a gente está chegando ao fim aqui, mas eu repito, é um prazer recebê-lo aqui, é sempre uma aula para a gente, porque hoje foi um dia de entrevistas ótimas. Eu falei com o Renato Penelope, lá da China. Até convido você a assistir, ele também traz muitas reflexões importantes sobre esse novo momento no mundo. A gente tem um novo espírito do tempo, e que eu vejo, né? Eu não sou analista de nada, eu sou uma jornalista, né? Eu reporto as coisas. A gente não conseguiu ainda entender esse espírito do tempo. Então, a gente vê muitas análises rasas, sabe, Amaury? Por exemplo, a culpa é da pauta identitária. Sabe, como se a gente tivesse respostas simples para questões complexas. Então, como uma velha marxista, eu acho que as coisas têm muitas camadas. A realidade é uma cebola muito complexa, mas eu quero muito que você volte aqui, porque eu quero muito explicar melhor para a nossa audiência, Amaury, a experiência mexicana da esquerda, essa experiência da presença na base, sabe? Porque, olha, se eles conseguem fazer ali, gente, eles estão no cangote do império. A gente também pode... Ao contrário, o império está no cangote deles, né? E pronto, exatamente. Desculpa, eu sou disléxica, mas é isso. Então... Eles falam muito, o México, né, tão longe do paraíso e tão perto dos Estados Unidos. Ótimo trocadilho. Mas, olha, eu queria muito agradecer você. Infelizmente, chegamos ao fim, mas fica o convite, volta, porque eu quero muito o seu olhar sobre essas explicações tão... Não me satisfazem, sabe, Amaury? Não me satisfazem. Será uma honra. Porque o buraco é mais embaixo, viu? Ou mais em cima, né? Se a gente for olhar, eu ainda prefiro o mapa do... agora eu esqueci, o meu norte é o seu sul, né? Norte é o sul. Isso mesmo. Isso, Torres Garcia, exatamente. Então, Obrigado pelo convite, e sempre que houver espaço, para mim será uma honra, sempre.
Maravilha, e nossa audiência te adora, muito obrigada, viu? E sigamos na luta, porque a luta não para, minha gente, independente de Kamala, de Trump, a gente continua sendo brasileiro. Então, os nossos problemas são os nossos e ninguém vai resolvê-los por nós. Obrigada, viu, Amaury? Você tem alguma palavra final aí para a gente? Agradecer o espaço, dizer que a gente vamos olhar um pouco mais para nós. Não vamos, é um processo de introspecção. A gente deveria entrar numa fase de introspecção como esquerdas, como sociedade. O que a gente quer é um avanço dessas igrejas neopentecostais se transformaram em partidos e, ao mesmo tempo, tem grupos criminais que lavam o seu dinheiro e mantêm o controle territorial. É tão complexo o que está acontecendo no Brasil, a gente não deveria se preocupar tanto com o que acontece lá em Orlando, a gente deveria estar mais preocupado com o que acontece aí no Capão Redondo ou lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Maravilha, beijo grande, Amaury, volte sempre. Tchau, tchau. Gente, tchau, querido.